Muito bem, estamos de volta com Cidade News e também já estamos ao vivo através do nosso Facebook da Rádio Cidade, também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí. Estamos aqui recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o Alberi Beni, né? Ele que foi aí 5 vezes vereador, né? 5 vezes vereador, também foi vice-prefeito, candidato a vice-prefeito na última eleição. E hoje a nossa pauta principal aqui, né, seguindo aí a nossa série de entrevistas com figuras aí que fazem parte da história do Jornal Alto Jacuí, a gente vai trazer aí o tema, né, porque todo mundo passa pela Biblioteca Justino Guimarães Neto, né? E aí a gente se pergunta, né, mas como que o nome do Justino foi colado, né, à biblioteca, né? Então, uma das ações que acontece quando um prédio público se transforma, ganha o nome, né, de uma personalidade, de uma pessoa, é um debate que acontece na Câmara de Vereadores, e o Alberi Beni, juntamente com o João Carlos Metzdorf, foi o autor, então, né, deste projeto de lei lá em 2002, que deu, então, o nome à Biblioteca Justino Guimarães Neto. E o Andrei está junto comigo aqui no estúdio para entrevistar o Alberi. Bom dia, Andrei. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Alberi. Obrigado, Alberi, por nos conceder esse espaço, né, nessa agenda bastante importante que você tem aí, porque ontem a gente chegou meio que em cima do laço lá, né? A correria está grande, então o Alberi conseguiu nos atender aqui e eu fico muito agradecido porque é uma semana que a gente está buscando resgatar algumas histórias de Birubá. E no sábado à tarde nós tínhamos um evento do Lions Club lá na Câmara de Vereadores e eu estava olhando, né, em determinado momento fui lá quietinho olhar os quadros dos vereadores. Eu gosto de olhar os nomes, né, até porque eu estou olhando também e fazendo um resgate nos arquivos do jornal Alto Jacuí e vendo quem eram as pessoas que em cada época se destacavam, né, como lideranças e que ajudaram a construir a Ibirubá que a gente vive hoje. E lá eu comecei a ver o Alberi, né, num quadro, depois no segundo quadro, daí no terceiro quadro, aí fui para o outro lado lá tem 2 paredes, né, tem mais Alberi lá na segunda parte dos quadros, e eu disse, nossa, deixa eu contar aqui porque eu já perdi as contas, né. Eram 5 vezes que o Alberi aparecia lá como o vereador eleito, né, nas legislaturas. E uma vez também, se eu não me engano, Alberi, me corrija, o presidente da Câmara, né? 2 vezes. Então é uma história e a gente convidou o Alberi para conversar conosco e contar um pouco da trajetória e do que ele lembra, né, do jornal Alto Jacuí e da figura do Justino. Então, Alberi, muito obrigado. Quando você lembra de ter visto o famoso Justino Guimarães Neto pela primeira vez? Tem essa lembrança? Tem em que ocasião foi? Em que evento foi? O que estava se conversando ali naquela ocasião? Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia, André. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, voltar aqui na emissora. E vocês estão fazendo esse resgate do jornal, muito oportuno e faz parte da grande história de Birubá, e agora com 50 anos, né? Então, quer dizer que é uma homenagem muito justa ao jornal e também especialmente à figura, então, do Justino, que eu acredito que foi o grande construtor de todo esse projeto, que hoje vocês dão continuidade. Eu não tive grande intimidade com o Justino, mas a gente sempre gostava da leitura e ele tinha, além do jornal, tinha a sua coluna, que todo mundo acompanhava, né, com suas polêmicas e suas colocações, sempre com muita opinião, né? E tive algumas oportunidades, inclusive lá na chácara do Justino, por uma única vez, mas estive lá juntamente com ele. Era uma figura que, do jeito dele, assim, prendia a gente, fazia com que a gente acompanhasse ele, o raciocínio dele, as ideias dele, né? Em alguns momentos, como eu falei, bastante polêmico, mas sempre com opinião e com a opinião que a comunidade queria acompanhar. Então, realmente foi uma figura muito importante para a vida pública de Birubá também. Alberi, o jornal Alto Jacuí, você costumeiramente faz a leitura, tem esse hábito, né, de toda semana ali dar uma olhada?
sempre, né? E agora, com a assinatura, então, eu recebo na minha casa lá e a gente, inclusive, na semana passada recebemos, fomos viajar, já levamos junto o jornal, né? Pra gente, a minha esposa também gosta de saber dos fatos e agora está mais encorpado ainda, né? Parabéns para vocês pelo grande trabalho. Então, quer dizer que toda a região está acompanhando o jornal e vocês também com todas as notícias dos acontecimentos da região. Muito bem. Alberi, como é que se deu esse... Porque normalmente quando se faz uma homenagem na Câmara, né, tem um movimento ali, né? E aí, se eu entendi bem, vocês eram... Você e o João Carlos eram opositores, né? Um de cada lado, né? Da partida de futebol, digamos assim, né? E aí, como é que vocês se juntam, se reúnem aí para fazer essa homenagem? Claro, tem o falecimento dele, né? Que acontece ali em 2002, né? E aí, como é que essa pauta surge para vocês? Alguém trouxe? Alguém da família? Como é que foi isso? Na verdade, um dia mesmo nós sempre fomos adversários, mas sempre fomos amigos também, colegas, inclusive. Faz parte, é isso aí. Faz parte do... E aí ele me propôs, assim, 2 nomes na época para nós, que nós deveríamos prestar uma homenagem, né? Eu me lembro que tinha uma senhora que ainda não teria completado, que tem um prazo mínimo, tem no mínimo 1 ano para te poder fazer essa homenagem. Depois de falecido. Depois de falecido, exato. E aí... E do Justino também. Aí, não lembro qual é que era a ideia do Metro, acho que era um logrador também, me parece que até se não era um determinado trajeto, é uma coisa assim. E aí, na ocasião, eu lembrei, conversei com eles, olha, de repente, da biblioteca. O Justino não era um escritor de livros, mas ele era um escritor. Ele tinha coluna, ele era no jornal, e eu sempre procurei os meus projetos de lei, antes eu estava conversando com o Cristiano aqui, nesse sentido de homenagem da figura ou da pessoa, eu tinha que ter algo a ver com aquela instituição, com aquele logrador, com o que ele prestou de serviço para a comunidade na vida, ter uma afinidade com aquilo. E a casa, no caso, a biblioteca não tinha nome, e foi o nome que me chamou a atenção, sem nenhum demérito, mas na época, faz 23 anos já, isso aí não tinha assim um grande nome assim que vinha à tona, né? Tanto é que não tinha nome, né? Então foi lembrado, e eu acredito que foi uma justa homenagem, uma grande homenagem que, juntamente com o Metz, que a gente prestou para a família, para o nome do Justino, e para Ibirubá também, pelo reconhecimento que toda a sociedade tem pelo nome dele. Que legal, né? Foi em 2003, Cristiano? 2003, ele falece em 2002, né? Daí o projeto foi em 2003. Isso. Porque, se não me engano, ele faleceu ali em novembro, né? Eu sei que na época, me parece, assim, que nós inclusive tivemos que esperar um tempinho. Um tempo para dar o prazo, né? Eu sei que... Verdade. Mas já estava encaminhada a ideia, então os adversários, digamos, se alguém pudesse apresentar a ideia, o nosso já estava protocolado na casa, então, quer dizer, para se respeita. E todos os vereadores sempre respeitaram isso. Quem que era o presidente da Câmara na época, tu lembra, Meri? Mas eu até não lembro, foi tanta, a minha vida lá foi longa, então eu não lembro. Foram tantos 20 presidentes. Imagina, né? 20 anos, né? 20 anos. Impressionante, Alberi. A importância que você dá para o jornal impresso e qual é o impacto que o jornal impresso causa numa comunidade, numa região? Olha, hoje ainda eu falando com a minha vizinha, quando eu saí de casa, ela recebeu 0 hora lá, daí ainda comentei com ela. Eu, para mim, olha, o jornal, além das notícias, estimula a leitura, né? Que isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje. Ontem a professora da turma do meu filho ainda disse que está... Agora que vai, durante a semana, 30 minutos de aula vai ser a leitura. Então, para ver como é importante, né? Isso aí, a leitura, a gente desde criança sabe que a leitura é algo importante. Então, o jornal, além de relatar os fatos com a descrição do que acontecido e as fotos, ainda tem a leitura. Eu acho muito importante o jornal. É exemplo do rádio também, que eu vejo que jornal e rádio, hoje tem o telefone aí tirando todos esses espaços, mas eu acho decisivo ainda para a cultura, para o princípio do cidadão, de formação, tanto essa informação do jornal é muito importante. Temos exemplos aí, eu sempre
vocês da família Bonzanini, lá, por exemplo, o seu finado Arnaldo e o seu Lourenço hoje, eles recebiam o jornal assim durante a missa ou quando vinham para a cidade, mas tinham a leitura desde os 8 anos de idade. Então vê como é que são as pessoas que, quem sabe, com um mínimo de escolaridade, mas com muito culta justamente para a leitura. Então, e tem vários exemplos disso. O senhor Lourenço... Eu particularmente acredito que eu tive muitas oportunidades também na Câmara de Vereadores de ter um aprendizado ao longo da vida e acredito que desenvolvi um pouco isso, mas com certeza estimulado também pelo meu professor, pela minha professora, nesses momentos de ler e saber o que está acontecendo. A leitura feita no papel é diferente da leitura feita no celular, não, William? Com certeza. O celular, ele tem uma eu coisa... acho que tu grava mais também, porque o celular é uma coisa muito passageira, que tu passa o dedo e já foi, né? Já vai para outro assunto, assim. A leitura no impresso, ela tem essa magia, né? De que tu precisa, os teus olhos, eles têm um espaço maior, né? Para te transcorrer teus olhos, não é tão cansativo, né? Então, por exemplo, tu tá aqui lendo uma página do jornal, daqui a pouco tu tem que subir para cima para ler lá, tu tem que descer, aí tu volta lá, tu olha, então é uma outra conjuntura. Aqui na tela é só o texto vai seguindo, não tem... Quando tu quer prestar atenção mais numa coisa, a gente tem que dar zoom, às vezes não tem o zoom ali, porque o cara que é meio cegueta, tipo eu, assim, por exemplo, já não gosta de ler muito no digital. Eu já sou, a não ser que bota aquelas mega fontes ali na configuração do telefone. E dois exemplos. O Justino do Alto Jacuí, então, quem que não lia a coluna do Justino? E do Zero Hora, enquanto vivo, quem que não lia a coluna do Paulo Santana, por exemplo? E antes tinha Mendes Ribeiro e tantos outros, assim, então quem é dessas épocas aí, duvido que não leu isso e chamava atenção, esperava o jornal para ler. A Simone Grames Vieira, a gente conversando sobre isso também na Unimed, ela disse que no celular você tem e-books, por exemplo, né? Pode baixar um livro e ler no celular, só que você não consegue se concentrar, porque o celular tem ali o WhatsApp, né? Tem o brilho da tela, tem as notificações, daqui a pouco alguém te liga. E aí não rola aquilo. Entra uma outra mensagem, já interrompe a tua leitura, a tua concentração já não é a mesma. Então, e o celular foi criado para isso. Esse ele quer buscar a tua atenção a todo custo, né? Então, para quem quer ter leitura de qualidade, é papel, é livro e é jornal, é revista, não adianta, né? E é tirar aquele tempo e desligar do restante dos eletrônicos para conseguir se concentrar ali. Alberi, o que tu lembra? Tu tem uma trajetória aí de mais de 30 e tantos anos na política aí, né? Queria te perguntar, assim, tu lembra de algum momento, assim, na história, aí entrando na questão política de Ibirubá, assim, que o jornal, ou não precisa ser necessariamente o Alto Jacuí, né? Mas os jornais, ou impresso em si, foi importante, assim, para o debate político, né? Tu fala muito da questão da coluna do Justino, né? Que, pelo que a gente deu uma pesquisada nesse período mais final aí, né, do anos 2000 ali, final da década de 90 e início dos anos 2000, digamos que o Justino já estava um pouquinho mais leve na coluna dele, né, já estava mais tranquilo, né, não estava tão áspero como o pessoal que conviveu com ele, por exemplo, na década de 80 diz que ele era, né, que a coluna dele era ir ali e dava nome aos bois, literalmente, né. Como é que era, por exemplo, vocês estavam no momento, não tinha internet naquela época, né? Então, o programa de rádio político, ele era uma das coisas mais importantes que tinha para as candidaturas, né? Porque o programa de rádio era a prioridade total, né? Então, os candidatos paravam tudo que estavam fazendo para gravar o programa de rádio, porque era o jeito que eles tinham de chegar nas pessoas e também através da visita, do corpo a corpo, né? Mas o jornal, ele influenciava a opinião dos eleitores ali no processo eleitoral ou não tinha muita importância? Não, ele de certa forma influenciava, sim. O Justino, que nós não tem como fugir do nome dele, ele teve momentos realmente que ele era mais enfático, mais posicionado politicamente, deixava claro o lado dele, digamos assim, né? E depois, com o passar do tempo, ele se tornou mais democrático, digamos assim, né? Deu mais espaço para que espaço para os adversários, ou era mais flexível. Mas realmente teve foi assim, um processo que foi adequando às novas realidades, digamos assim, né? Mas nunca deixou de ter opinião e tal. E com certeza o jornal, as matérias sempre todas publicadas, mesmo com a opinião
na coluna, mas nunca deixou de enfatizar nenhuma notícia, mesmo se era o governo que teria o apoio ou que não teria, mas sempre foi muito transparente e, no meu conceito, ao menos, foi isso aí. Sempre foi um jornal muito importante para a nossa cidade e ajudou no desenvolvimento, relatando, porque isso é uma história de um cinquentenário, né? Então, quer dizer, que participou muitos anos no nosso período, né? Então, e sabia mesmo que não teve o mesmo período, os 70 anos do município, mas sabia a história toda, então, para relatar fatos e acontecimentos, que é o que de toda a história do nosso município. O Justino, ele começa em 1955 já a escrever alguma coisa de Ibirubá no suplemento do Diário Serrano, chamado Cidade Progresso. Então, durante esses 20 anos, né, entre o início ou a emancipação político-administrativa de Ibirubá e o ano de 1975, quando o jornal é criado efetivamente, o Justino faz essa interlocução com o jornal Diário Serrano, e junto com ele, e aí a gente vai começando a ver, né, Alberi, como os nomes eles se destacam, né? O seu Olavo Stefanello fazia também, né, alguns escritos aí para o Diário, e o Edson Quintana, que dá nome à escola hoje, né? Eram pessoas que tinham essa habilidade da escrita, que tinham essa visão de conseguir colocar em forma de notícia algo que estava acontecendo ali na comunidade naquele momento, e que hoje, né, não precisa nem a gente falar aqui o nome do Edson Quintana, né? Uma pessoa extremamente capacitada, inteligente. E o seu Olavo, né, que o Jânio sempre coloca isso, sem faculdade, sem um ensino superior, um autodidata, né? Então essas pessoas, elas tinham muita dificuldade, e aqui eu resgato isso, Alberi, porque vocês também são de uma geração que não teve facilidade, né? Não tiveram talvez o acesso ao estudo que a nova geração tem hoje, a qualidade que tem hoje, mas nem por isso deixavam de fazer as coisas. E tanto Justino, Olavo, Edson Quintana, né? Tantos outros aqui, Edmundo Hever, Oswaldo Cramps, essas pessoas que não tinham nem onde buscar muitas vezes um estudo mais qualificado, mas não deixavam, né, de desenvolver o município. Você traz um grande resgate aí do Edson Quintana. Eu não sei, estou aprendendo contigo aqui algumas passagens, então, mas do seu Olavo, então, que foi prefeito, eu acredito que é uma das figuras públicas mais importantes, se não a mais importante de Ibirubá, por tudo que ele conquistou e construiu naquele período dele ali, e pelo que a gente sabe da história, ele era uma pessoa que aglutinava ideias, né? Justamente buscava no Padre Chico, nessas pessoas todas que você cita aí, formulava a ideia, ia buscar subsídio de apoio e construía as situações, tantos feitos, eu falei antes da prefeitura, da rádio, tem o aeroporto, tem tantas conquistas, da Coprel, que nem se fala, que é um exemplo para o mundo, né? Então, coisas que foram construídas e que não foi sozinho. Ele aglutinava, às vezes, que pode ser que algumas ideias afloravam da inteligência, da capacidade dele, mas ele buscava apoio nessas figuras importantes da época e que davam um respaldo para ele. Então, vê como foram pessoas decisivas, e a história está aí relatada sempre nos jornais e na vida da gente. Hoje, um sentimento que eu tenho, que muitas vezes cai no esquecimento. Eu acredito que até em sala de aula teria que ter no mínimo uma aula por mês, tipo desse resgate histórico, para as pessoas saberem como é que foi as dificuldades e o momento que aconteceu e tudo mais, para relembrar, porque é muito importante para a nossa história. Saber de onde a gente foi construído. Ontem o vídeo institucional dos 70 anos do município, aliás, dá os parabéns aqui, eu fiquei impressionado com o pouco tempo que eles tinham para montar aquilo e a qualidade do trabalho que saiu, né? Está nas redes sociais da prefeitura. Década de 60, o início da Vem Estudo, né? Depois 68, a Coprel, a Cotribá também, por mais que a Cotribá tenha 114 anos, mas é em 68 ali que se constitui a primeira fase moderna da cooperativa, né? Digamos assim,
que foi 68, Ibirubá ganha as duas cooperativas, né? Praticamente, se a gente olhar a nível de desenvolvimento antes e depois, a Cotribá e a Coprel entram, né, no mesmo ano, né, como cooperativas que hoje são um orgulho e a mola propulsora do município. Como eu disse, a Cotribá tem 114, porque depois foi achada essa ata lá na casa do seu Gabi, que disse que a Genossenschaft tinha sido constituída lá em 1910 ou 1913, agora não lembro, mas é uma dessas duas anos aí. E assim, Alberi, fazendo esse elo de ligação com os 70 anos do município, né? 50 anos do jornal e 70 anos de Ibirubá, a gente vê que, como você disse, as coisas elas vêm sendo construídas por essas lideranças e constitui Ibirubá do jeito que é hoje, um polo metal mecânico, uma terra muito cooperativista, né? Toda essa pujança econômica, socioeconômica, desenvolvimentista que a gente tem uma explicação. Tem alguém lá atrás que fez o início desse alicerce, né? Então, não tem como deixar de falar dessas figuras, né? Também como pessoas que contribuíram para Ibirubá ser o que é hoje. Com certeza. E se tu for ver, sempre teve uma participação do poder público nessas ações, né? Você vai ver hoje a empresa Aqua aí está investindo muitos milhões em Ibirubá. Acho que no momento é a empresa que mais está investindo. Também isso foi construído num período ao qual eu tive a felicidade já como vereador de participar na vinda da então Esfilo e da Usifunde, e que na época até gerou uma certa polêmica, olha, vai prejudicar, vence tudo. E foi ao contrário, né? Cresceram junto, desenvolveram juntos, Ibirubá se transformou num polo graças a isso, e uma referência hoje para o Brasil e para muitos países aí fora, né? Então, quer dizer que tudo teve os momentos que a participação pública, a vida pública e o espírito empreendedor, né? Porque isso é decisivo. Como falamos do Lavo, tem o Nelson Lau, no caso, o Eliseu, quando veio se instalar em Ibirubá, trouxe o Cláudio da Usifunde, e assim o pessoal da própria Cotribá, né, ao longo dos anos, e outras, hoje temos outras cooperativas aí, e outras empresas aí que estão crescendo muito, e que foi uma consequência de tudo isso aí. Ibirubá é um município bem localizado geograficamente, mas que também tem um povo muito trabalhador, muito empreendedor, e que tem muita visão das coisas, e por isso que as coisas acontecem. Tinha metalúrgica Ibirubá, você lembra? Lembro da metalúrgica Ibirubá. Se fazia plantadeiras. Fazia plantadeiras. As primeiras plantadeiras de plantio direto foi feito na metalúrgica, um modelo totalmente diferente, mas que como plantio funcionava. Inclusive no interior deve ter ainda, eu acho que era importante até resgatar em algum momento, em alguma feira, plantadeira. Eu acredito que lá no Formentino, lá na Capela Faixa, deve ter alguma coisa, algum galpão ainda guardado. Era uma plantadeira que ela funcionava, não era com disco, era com rotativo, assim. Tinha um certo perigo, chegava no final, se tu não sabia parar o trator, a rotativa empurrava, tocava no cardan do trator, empurrava um barranco, por exemplo, tinha um certo receio. Como plantio, ela funcionou muito bem, mas daí na época não tinha os herbicidas que tem hoje, não tinha as tecnologias que tem hoje, então o plantio direto ela fazia. O problema era controlar as ervas daninhas, as e pragas. Aí acabou não sendo, mas ela foi lançada aqui em Ibirubá também. E aqui, juntamente hoje, onde o Caderly era a empresa aí. Muitos funcionários, inclusive. Legal. É uma história, né? Aliás, o Caderly... Como tinha a Detweiler aqui também, depois junto ao ginásio, que hoje tem um supermercado ali, que eu fabricava pé de pato ali. Ontem a dona Iraci falou dos Detweiler, né? Ela morava ali. Ali a residência deles é ali onde é que é do Tito hoje, da Matilda ali. Sim. E aí a fábrica eu acho ali. Uma coisa muito sensacional aqui em Ibirubá, eu que sou de fora, né? É que as pessoas se chamam pelo nome, assim, não importa a região da cidade, tu sabe o sobrenome, de onde que veio, né? Aquela que casou com fulano, que depois foi morar em tal lugar, que veio pra cá, que não sei o quê. É muito de Ibirubá isso, né? Mas hoje, com o passar dos anos, isso cria uma certa dificuldade. Hoje eu chego em muitos jovens, me chamam pelo nome e eu tenho que... Eu precisava ter, daí eu não tenho essa habilidade que o Fux tem. O Fux já chega. Quem é teu pai? Quem é teu filho de quem? Para te situar, né? E eu já tenho um pouco de
dificuldade. Alberi, você falou do Kaderle, eu preciso aqui fazer uma referência. O Kaderle O Hans Rudikader, eu conheci pessoalmente também, é muito meu amigo pessoal. Exatamente, seu Hans suíço, né? Nasceu na Suíça, veio muito jovem aqui para o Brasil, se instalou aqui em Ibirubá, conheceu a sua esposa na época, né? Então o Kaderle Center ali, toda aquela região ali era oficina antigamente. Era oficina e era uma herança dela, né? Da esposa do seu Hans. Mas ele muito inteligente e torneiro mecânico, se eu não me engano, ou algo nesse sentido, ele era mecânico de manutenção. Ele consegue construir um grande patrimônio, né? Compra um avião, inclusive, 0 quilômetro, né? Um avião, acho que o primeiro ibirubense, um dos poucos na época, ali tinha Carlos Jacó Simon, tinha poucas pessoas que tinham condições. O Simon, se não me engano, era Guilherme Rebelato. Junto com o Guilherme Rebelato. Né? Eles tinham um Mas avião... o Hans Rudikader era dele só. Era dele, né? Ele compra um avião 0 quilômetro vendendo colheitadeiras, na época que houve uma grande explosão de colheitadeiras na década de 70. Vendia FAR. Exatamente. Depois virou Ideal. Ideal. Ó, o Alberi tá bom de memória, viu? As nunca adquirimos a colheitadeira dele. O meu tio tinha uma colheitadeira que adquiriu dele, mas nós era cliente da oficina. Eu particularmente tenho algumas histórias pessoais de conserto de uma vez uma bomba da colheitadeira deu um problema e eu e o seu Kader passamos dias tentando decifrar o enigma e não conseguia. Qual é o problema? Qual era o problema? Aí chegamos lá em Selva, tem um alemão lá que entende tudo de bomba. Só para contar essa passagem rápida. Chegamos lá, sempre tem um alemão. o cara disse que gostava muito tinha que ter horário, porque chegava, pegava ele meio deslocado já, né? Tinha que ter uma agenda. Daí chegava um pouco passado o horário, já não pegava ele muito sóbrio. Chegamos lá, ele se está gravado na minha mente, vamos me contar essa história aí. O problema é de sucção da bomba. Aí ele disse, e o Kader era um homem entendidíssimo na matéria, já tinha feito de tudo para resolver e não tinha jeito. E aí não, mas as passagens de óleo são boas, não, mas pode ir lá que é isso aí. E ele nem quis ir junto com nós, né? Chegamos aqui, o seu Kader tirou um filtro que tinha lá, que ele já tinha lavado umas quantas vezes, e chegou lá e cortou e adaptou e botão e funcionou. E o homem esse que era um homem super inteligente, dominava tudo de mecânica. Eram os professores aí, né? Os nossos professores Pardal na época. Uma pessoa fantástica, prestativa. E o seu Hans tinha um hobby dele, era filmar. Ele tinha uma filmadora colorida 8mm na década de 60, acho que é a única que tinha em Ibirubá. E essas imagens, inclusive tem uma imagem do Justino, que a gente estava buscando, uma imagem de arquivo do Justino e não estávamos encontrando, pois ontem surgiu essa imagem, né? Está no arquivo aí do Francisco Kaderle, que é neto do seu Hans, já convertido para DVD, digitalizado esse material, mostra muita coisa. O Padre Chico, tem imagem do Padre Chico, né? Não foto, imagem, vídeo. Tem vídeo da inauguração do nosso silo da César. Tem vídeo do Justino com a câmera fotográfica no seu pescoço. Cara, tem coisa ali que é de arrepiar, né? E tá tudo guardadinho. O Francisco tá montando agora alguma coisa aí para tentar fazer um vídeo legal para os 70 anos do Kaderle Motor Peças. São essas pessoas que construíram Ibirubá, né? Exato. No passado, se vocês procuraram no jornal, vocês vão achar... Quando vinha uma autoridade no aeroporto municipal, o Guilherme Rebelato tinha um carrão, não sei se era um Landau, o que era, era um carro. Era grande, bicho. Era grande, ele ia lá buscar um Galaxy. Quando chegava um secretário de Estado, era um acontecimento, o governador, coisa assim, isso era um acontecimento, parava o comércio, parava a cidade, e isso era um aparato, né? Até hoje né? Pedro Jesus Arbelo, que era o delegado da época, era uma pessoa muito ligada à política, um homem bravo, baixinho, bravo, que executava mesmo. Então, o Padre Chico, isso aí, quando acontecia um evento dessa natureza, as pessoas estavam tudo envolvidas, era o padre, era o delegado. Hoje ainda participam, mas aquilo era muito mais, né? Um secretário municipal visitava um colégio do interior, parava tudo. Entendeu? Isso aí era um acontecimento. Isso. Muito bem. De toda essa história contada, né? Agora nós já estamos nos 10 minutos aí, antes das 9 aí, e nós precisava também, né, Andrei, trazer um pouquinho uns fatos mais recentes, digamos assim, né?
principalmente de 2024, né, para cá, né, ou talvez um pouquinho antes ainda, né, porque, Alberi, a gente gostaria sim, né, tu foi candidato a vice-prefeito, né, e aí aproveitando esse momento que a gente está aqui, a pauta era específica a questão do projeto da biblioteca, mas por que não, né, aproveitar para a gente também ter uma avaliação tua, um olhar teu, né, do resultado eleitoral. A gente, o Andrei, tem muito mais propriedade para falar disso, porque é a minha primeira eleição municipal que eu estou aqui, né? Então eu não, a não ser aquilo que os números do TSE mostram, né? Mas eu não tenho dados da imersão de como foi a última campanha, como foi as duas campanhas do Abel, como foi a última campanha do Carlos e tal, para entender, né, o que houve de mudança tão significativa nesse cenário que fez termos um resultado eleitoral tão elástico, né, na última eleição, e os fatores que trazem isso. A gente já entrevistou aqui os vereadores eleitos, né, do Frentão, que trouxeram o seu ponto de vista, mas o ponto de vista de um vereador, de um candidato a vereador e hoje vereador, ele é muito limitado à base que ele, né, que ele conversava, as conversas que ele fazia na campanha dele para vereador, né, mas ninguém melhor para trazer um olhar mais panorâmico do cenário do que quem foi candidato da majoritária, né? E aí a gente ainda não conversou com o Carlos também aqui na rádio sobre isso. Então, aproveitar que tu tá aqui também, analisar um pouquinho o que acontece com o Republicanos daqui para frente, né? Que o Republicano sai de uma composição em que ele tinha 3 vereadores, né, na última legislatura, e hoje tem só o Ricardo Doninelli lá, né, fincando a bandeira lá e segurando o processo lá para manter viva a chama dos republicanos, e como é que o partido se articula, visto que o Abel já tem se movimentado aí, né, no sentido da eleição estadual, né, inclusive o Abel agora é garoto propaganda aí do programa do Republicanos eleitoral, né, então trazer um pouquinho esse cenário pra gente, eu acho que por aí a gente pode começar. Olha, o processo da eleição realmente chamou atenção pela expressiva vitória dos nossos adversários, né? Eu particularmente acreditava sempre que era possível vencer a eleição. A gente sabia que era uma eleição difícil por várias razões, né? Que a gente pode citar muitas razões. O grupo que se dividiu, o adversário que sempre foi forte, a movimentação, posso dizer assim, de apoio de empresários, de grupo de apoio aí, especificamente de pessoas que têm grande poder aquisitivo e que nós não tínhamos como competir nesse sentido. Mas a gente procurou fazer uma campanha de visitar todos os locais do interior, fomos em todos os bairros, procuramos manter contato com o maior número de pessoas possível. Nós tínhamos uma boa nominata de vereadores, nós tínhamos um grande programa de governo. Tenho certeza que o nosso programa de governo sempre foi cumprido ao longo dos 16 anos do Frentão, e mais uma vez nós tínhamos um programa de governo visando um futuro do nosso município e buscando fazer com que a comunidade aceitasse isso. A gente sentiu muito que o resultado não correspondeu àquilo que era a nossa expectativa, e eu estou sofrendo hoje ainda com isso, porque eu vivi a política ao longo de minha vida, abdiquei de muitas situações. Cristiano, tu não viveu tanto, está procurando saber agora a minha trajetória. Eu vou falar um pouco de mim, mas eu abdiquei de tanta coisa na minha vida. Eu sempre fiz com muita vontade a política, com muito ânimo, com muita dedicação. Aprendi muito através da política. A Câmara de Vereadores me oportunizou contato com os maiores juristas do Estado e alguns do país, com o Tribunal de Contas, com autoridades, com cursos de toda a natureza. Eu me preparei ao longo dos anos para um dia chegar numa chapa majoritária. Tive a felicidade, juntamente com o Abel, de ser vice-prefeito depois de 20 anos de vereança, sempre aumentando meus votos. Comecei com 264 votos, fiz 734 votos na eleição, e aí chegou num ponto que eu me julguei no direito e tive a felicidade de ser, juntamente com o Abel, de ser vice. Acredito que fizemos um bom governo. Antes ainda ressaltei apenas um fato, que hoje o Estado está fazendo
o uniforme escolar, nós já instalamos há anos atrás. Posso citar muitas conquistas, como, por exemplo, a iluminação LED, que nós era toda hora vereador reclamando de lâmpada queimada e lâmpada na minha rua, e lá minha rua está escura. Hoje, nós tivemos um programa aí de instalação das LED que o município, com certeza, hoje deve entrar líquido no caixa, no mínimo 500 mil mensais, porque o contrato com a empresa já venceu. Então, quer dizer que aquilo que a empresa levava, que era apenas o que o município deixava de pagar, porque foi um programa que não custou nem R$1 para o município, foi um investimento que apenas com aquilo que o município deixou de pagar foi o benefício da empresa, e que hoje esse retorno está por vencido o contrato, não sei dos números, mas deve ser no mínimo 500 mil que fica, e tantos outros projetos de academia. Eu particularmente acompanhei o interior do nosso município, as estradas no meu período posso assegurar que teve boa, e agora na minha campanha do Carlos, nós visitamos muitas propriedades. Eu desafio, pode ligar agora desse microfone, se tem uma propriedade que durante os nossos governos não teve um benefício da administração. As empresas, eu quero que alguma empresa de Birubá diga que não teve um apoio da administração em algum momento. Porque hoje se criou assim, e eu não devo satisfação a ninguém, a não ser dos meus princípios, minhas ideias. Eu desafio alguém a dizer que a administração não contribuiu com alguma empresa local. Quase administrações nossas. Porque eu tenho certeza, e os números estão lá, e as leis aprovadas, e os números estão lá, é só buscar no orçamento quantos milhões foi investido. Então, esse é o sentimento que eu carrego hoje de não ser entendido nisso aí. Eu vejo, sim, que um dos projetos mais lindos que nós tínhamos na questão da habitação, que tu, Cristiano, quantas vezes tu nos questionava como é que vamos fazer, como é que vai ser e tal, porque é uma grande necessidade e um desafio, acredito, dos maiores da atual administração hoje, de edificar casas para as pessoas de baixa renda, para que elas possam se instalar e vir, não só trabalhar em Birubá e levar o dinheiro para gastar na sociedade, de gastar aqui, de fazer com que aqui. E acredito também, com muitas críticas que o Abel teve, mas uma das coisas que eu considero muito importante, que se alguns problemas houveram, mas o Abel sempre procurou deixar o dinheiro aqui em Birubá. Terceirizações de toda a natureza, mas o dinheiro ficava nas empresas locais e o dinheiro, então, retornava para a nossa sociedade e algum tipo de trabalho, benefício. Se houve algum momento que houve falha, mas eu posso assegurar que isso foi uma ideia que o Abel sempre teve, que nosso grupo sempre teve, de fazer com que o dinheiro ficasse nas empresas locais. Se em algum momento não se conseguiu, mas não foi por falta de empenho. E hoje eu já sinto que já começou um governo novo, e é uma crítica que eu faço nesse momento, com empresa levando um bom dinheiro de Birubá, que poderia ter, quem sabe, olhado um pouco para... Mas eu não estou aí para criticar nossos... Estou fazendo essa intervenção que você me oportunizou, não estou aí para torço que eles façam um bom governo, e Birubá precisa disso. As administrações de Birubá sempre foram boas. Alguns com alguma visão um pouco diferente, quem sabe contrariando até o que eu pensava, porque eu fui situação e oposição nesses 20 anos de vereança. Mas Ibirubá sempre cresceu, sempre evoluiu pelo povo, mas especialmente também pela seriedade dos seus administradores. Ibirubá sempre teve políticos que tiveram dedicação, e o nosso último prefeito, é só vocês que conhecem bem ele, os cabelos dele eram todos eles louros, digamos, né? E hoje quase todos são brancos. Então, por quê? Porque quem senta naquela cadeira tem uma responsabilidade muito grande, e não é jogar para a torcida, é de realmente fazer as coisas acontecer. E eu acredito que nós tivemos esse grande período, que nós fizemos muita coisa por Ibirubá. Se você vê o que antes e depois, asfaltamento em Ibirubá, calçamento no interior, internet no interior, melhoria nas propriedades, melhoria de apoio às empresas, melhoria na habitação, melhoria em todos os sentidos. Tu vai pegar desde lazer, shows nacionais, oportunizando pessoas que jamais poderiam assistir um show nacional, através da viabilidade do poder público, de oportunizar eles. Então, acredito que o somatório de conquista foi muito grande. E a sociedade hoje quis mudar. Então, quer dizer, a mudança está aí, espero que seja um governo. É bem verdade que
50% do grupo que está hoje à frente da administração era do nosso povo. Você vai pegar, hoje, acredito que 3 a 4 secretários eram do Frentão. Então, quer dizer, Alberi, trocou lá, mas na verdade as pessoas que são da nossa sociedade continuam na administração, grande parte. Alberi, a gente, como jornalista, tem como prática essa análise política conjuntural, né? E a gente debateu várias vezes aqui na rádio, em off e até em on aqui no microfone, que o problema para o Frentão nessa eleição não foi um problema administrativo. Não foi porque ele não alcançou o anseio da comunidade nas suas ações, nas suas políticas públicas, naquilo que implementou. Foi um problema político. Foi um problema que tanto republicanos quanto progressistas não conseguiram resolver aquele racha que começou na eleição da mesa diretora em 2023 e que foi só crescendo e faltou capacidade dos dirigentes políticos, tanto do republicanos quanto do progressistas, de tentar, né, apaziguar esta crise política instaurada de dentro, porque daí antes nós estávamos conversando em off, né, que muito do que aconteceu na eleição é por causa disso. Você ter dentro da tua trincheira aquele jogando contra ti, ou vamos fazer a analogia do futebol, ter no teu time ali o cara fazendo gol contra, não tem como ganhar a partida, né? É complicado ganhar a partida. Eu né? até puxaria antes de 23, Cristiano e Alberi pode fazer esse fecha agora dessa ideia, dessa nossa... foi na eleição, né, Lula e Bolsonaro, onde ali, né, uma ala dos que apoiaram o Bolsonaro chegaram no prefeito Abel e pediram que ele desligasse o PT da Secretaria de Educação. E o Abel, naquele momento, não fez isso, né? Então, ali começou o ruído forte, aquela pressão, então, né, de fato, vai desembarcar o PT do governo ou a gente vai desembarcar. E aí veio a mesa diretora depois, a Gesmari não consegue ser eleita presidente da Câmara, vai a Patrícia, e aí a gente, né, vê toda a base do Frentão ruindo. Eu acho que esse assunto que você levanta, eu acho que é o mais a situação mais pertinente de todas. Mas essa eu não vou entrar no mérito, porque roupa suja se lava em casa. Mas eu acredito que realmente faltou essa grande habilidade em algum momento de todos os dirigentes partidários, e inclusive do Liberto, que foi presidente do PP, sim, e do Carlos e do Abel, que eram presidentes e de todos nós que fazíamos parte da direção dos partidos e de realmente deixar isso acontecer. Quanto a essa questão do PT, eu acho que também foi aos olhos da sociedade, mas eu vou dizer assim, eu votei no Bolsonaro, o Carlos votou no Bolsonaro, o Abel votou no Bolsonaro, o Rogério Rebelato votou no Bolsonaro. E aí eu vou, só para citar alguns exemplos, né? Mas eu vou dizer assim agora, administrativamente, a maior conquista que Birubá teve nas últimas décadas. O que vocês acham que foi a maior conquista para Birubá nas últimas décadas? Para mim é o Instituto Federal, que colaborou com tudo para Ibirubá. Nós temos uma faculdade gratuita em Ibirubá. Nós temos cursos que vêm de encontro às empresas. Como é que nós ia virar as costas para um partido que trouxe milhões de recursos para o nosso município? E é mais essa escola para nós. Então, quer dizer, seria uma incoerência nossa muito grande. Em alguns momentos foi se discutido isso. Mas seria uma incoerência muito grande para nós virar as costas para essas conquistas todas que o Partido dos Trabalhadores deu para nós. Se o momento, hoje o PT realmente está com um desgaste nacional muito grande, por bem do país, eu espero que eles consigam melhorar essa imagem, por bem de Birubá, do Estado, do país, espero que para o crescimento de todos nós isso melhore, porque realmente o momento é esse, é inegável isso aí. Mas eu ouço e vejo, nós vamos falar das redes sociais, muitas barbaridades aí, e que vão pensar nas pessoas que são do Partido dos Trabalhadores de Ibirubá. Olha, vamos pegar assim o Luiz Román, uma pessoa que diz que começou o Partido dos Trabalhadores é da PT Ibirubá. O cara que trabalha numa ONG Filhos do Coração, que trabalha no Conselho Municipal de Saúde, que ajuda na comunidade católica, ajuda em todas as entidades, voluntariamente.
Ele nunca pediu um pila para ninguém para participar disso aí. Então ele é uma pessoa execrada por ser do Partido dos Trabalhadores, não serve. Eu trabalhei sempre com uma ideia, vocês são testemunhas disso aí, Ibirubá, e nós falamos antes do seu Olavo, de como ele buscava os apoios. Ibirubá tem que trabalhar numa união de forças. Bom, o Lula não está prestando para o país, mas a Jussara trouxe benefícios para Ibirubá. O Lindo trouxe conquistas. Essas pessoas todas ajudaram no crescimento de Ibirubá. Elas não podem ser execradas, elas têm que ter um momento de valorização de tudo que elas correspondem para Ibirubá, tudo que elas ajudaram no crescimento de Ibirubá. Hoje eu vejo, sim, só falta darem nomes, mas são execradas praticamente. Teve os momentos bons, eu falei antes que eu votei no Bolsonaro, mas o partido, o governo do Lula lá atrás, do Mais Alimentos, impulsionou muito a economia nossa. A gente não pode olhar só para um lado, só para o lado que interessa para a gente, tem que olhar o todo. E eu sempre fui assim. Às vezes parece até que eu faço um discurso. Eu sempre fui do PDS, eu sempre fui da Arena, eu sempre fui da direita. Às vezes parece que eu faço até um discurso de esquerda, mas não é. Eu aprendi, assim, eu fui na aula com meus professores, eu tinha uma professora que me ensinava moral e cívica, me ensinava como é que é um cidadão, desde escovar os dentes, como parar numa parada cívica, como valorizar eu jamais entro numa porta sem bater, porque o meu professor me ensinou isso. E eu tenho nos meus princípios que tu tem que valorizar todas as pessoas, o mais humilde, o mais rico, e sempre aprender com todos. E isso está no meu DNA, porque o meu pai também era assim, minha família é assim, e é a minha história de vida, e eu não vou mudar. Antes o Cristiano me perguntou se eu ia ficar fora da política. Ficar fora da política eu não vou, Cristiano, porque eu vou ter que dar meus pitacos, sempre vou ter opinião, sempre tive, e vou... Quem sabe, candidatura é uma coisa, no momento eu nem penso nisso, mas eu vejo que Ibirubá, eu espero que essa administração, que ela não seja assim de perseguição, e eu já estou vendo algumas perseguições. E eu cito aqui publicamente, eu não admito o Giovanni, um homem que prestou tanto para a nossa sociedade na saúde, está escanteado nos fundos do postão de saúde. A sociedade tem que saber isso. Que o Fux está lá hoje escanteado. O Fux é uma pessoa que ajudou milhares de pessoas em Ibirubá. Uma pessoa que ajudou... que se tu ir lá pedir para ele agora, só precisa ir a Porto Alegre, precisa ir a São Paulo, ele está pronto. Com todos os problemas que ele passou de saúde. E hoje eu já sei de uma funcionária da Câmara lá que está... Eu espero que isso não aconteça, que a prefeita Jaqueline, juntamente com o Silvestre, que foi meu adversário, que eu respeito muito, que não permitam que isso aconteça, que essa velha política que no passado botava os caras sentados na casinha dos cachorros, e que botava os caras, davam só um banquinho, nem um birô não tinha, que não volta a acontecer, porque eu estou sentindo isso, e isso é profundamente lamentável. Então, o Ibirubá, hoje nós estamos no ano 2025, o Ibirubá tem um município pujante de crescimento, e as pessoas que apoiaram essa administração, eu espero que não permitam que isso aconteça. E que valorizem as pessoas do mais humilde que vai à rua ao maior empresário da nossa sociedade. Porque aí sim nós temos uma sociedade forte e trabalhadora. Porque um depende do outro. Se as nossas empresas são pujantes é porque tem pessoas que lá trabalham. E assim como vocês publicam todos os fatos que acontecem, eu gostaria que vocês continuassem fiscalizando, continuassem fazendo essas cobranças, porque quando eu era governo, quando eu estava lá, eu às vezes ficava sentido quando via uma crítica, mas eu procurava corrigir aquela falha, porque assim como tem oposição na Câmara de Vereadores, como tem uma rádio que faz crítica às vezes, ou um jornal, ele é importante porque desperta, faz com que tu não se acomode, que tu não deixe as coisas, cair no marasmo. Então, estou fazendo quase um desabafo, Andrei, porque vocês me oportunizaram isso, e é a primeira oportunidade que eu estou tendo numa emissora pós-eleição, então, me julgando um pouco nesse espaço que vocês me dão o direito de poder dizer isso, porque eu sempre tive opinião, e jamais vou fugir de uma pergunta e dar a minha opinião. Tem um abraço aqui, vários abraços, o Vanderlei Santos de Souza, bom dia a todos do programa, em especial meu irmão Alberi, que sempre teve o meu respeito, um ser humano de um coração gigante. O João Carlos Metzdorf, bom dia Alberi, por muitos anos eu tinha a coluna e posteriormente a página, a propósito, acho que era bem lida, de assuntos gerais, um abraço aí do João Carlos Metzdorf.
E a Rosa Rodrigues também deixa um abraço. O Gilmar Luiz Galera também está mandando um abraço. O João Arthur Deckman. Você está me fazendo voltar no tempo, Alberi. Boa memória, um baita abraço para você, diz o João Arthur Deckman aqui, né? Nos assuntos que a gente estava aí. O João que está distante, que também foi um homem que, juntamente com o pai dele, fizeram uma grande participação de empreendedorismo em Birubá. O André Ferreira, o Canja, também manda um abraço. Grande Alberi, líder político de nosso município. A Marlice Ran também. E a Lisângela e o Antônio Oliveira aqui batendo palmas para o Alberi nesta participação. O MEDS é importante, antes nós falamos da nossa participação e do nosso projeto de lei. O MEDS é uma pessoa que muitas vezes até é um pouco mal interpretada, porque ele é meio muito filósofo nas colocações dele, mas é um cara muito crânio, né? E eu sempre teve o maior respeito, a minha admiração, e eu sempre dizia que o dia que eu fosse prefeito ele ia ser um dos meus secretários, porque ele é uma pessoa de muito conhecimento e também vive a vida pública há muitos anos, né? Começou antes que eu como vereador ainda. Verdade. Alberi, uma mensagem para os 70 anos de Birubá e o que você quer ver do município pelos próximos 70 anos? Olha, eu quero que Birubá continue desenvolvendo, continue crescendo, sendo referência e orgulho para o nosso cidadão. Eu vejo que em Birubá temos alguns problemas para serem resolvidos, porque em consequência do nosso crescimento, porque nós precisamos, falamos da habitação e outros assuntos aí, porque Birubá cresce muito. Então eu espero que a atual administração, juntamente com os vereadores e a sociedade se una cada vez mais e que cada vez tenham mais orgulho da terra da Pitangueira, porque eu sempre, quando vou para fora de Birubá, eu faço questão de enfatizar de onde eu venho, de onde eu participo e de quanto que Birubá tem levado os rincões. Eu tenho um meu mano que mora no Goiás há muitos anos e hoje lá tem as nossas plantadeiras, aí, nossos equipamentos da ACO, da Vencetudo, da Indutar, que lá na toda a região tem. Então a gente sente orgulho de quando eles falam para a gente, quando a gente vê lá, e da nossa Copel, de tantas conquistas que Birubá teve. E esperamos que isso cada vez se torne mais forte. E eu tenho certeza que Birubá cada vez vai ser mais destacada, por tudo que representa, por tudo que temos de bom aqui. E com certeza eu estou criando um filho agora com 64 anos, tenho um filho de 8, e eu estou aprendendo todo dia com ele e tenho certeza que eu quero viver mais ainda para poder fazer com que ele trilhe o bom caminho nesse Birubá que tem tanto orgulho. Agradecer a vocês da imprensa que faz esse grande trabalho e de divulgar e acompanhar tudo. Eu vejo que, assim, sem nenhum demérito, né, para vocês, quem sabe mais limitado de poder que os outros, mas vocês estão em todas. E isso é muito importante, porque o político, o empresário, o cidadão, ele gosta de ser ouvido, gosta de ter sua vez e gosta de divulgar o seu trabalho. Então é muito importante. Então, para resumir, Ibirubá cada vez mais é orgulho para o nosso povo, assim como para vocês, para mim, e com certeza esse destaque sempre vai continuar acontecendo, porque Ibirubá tem pessoas empreendedoras, tem políticos sérios, tem empresários sérios e tem um povo maravilhoso que merece todo o nosso respeito e admiração. Legal. Falou aí o pai da Alessandra e do Tarso Egídio? Tarso Egídio. Tarso Egídio, se me permite, um dia eu gostaria de trazer ele aqui para ver o quanto esse menino de 8 anos, autista, com algumas limitações, mas com muita inteligência, ele sabe de conhecimentos gerais que saltam os olhos todo dia que aparece uma novidade para ele, especialmente no mundo do futebol. Ele descobriu que tem clubes que nem são mais do futebol, que ganharam, por exemplo, assim, um time lá de São Paulo que ganhou 11 títulos paulistas e que hoje só joga basquete. E ele sabe, é impressionante. Olha só, isso aí. Pesquisa as coisas. Isso aí. Essa intervenção. Alberi, aqui em nome do nosso time aqui, agradecer a tua presença aqui e corroborar com alguns elementos da tua fala, porque a política e a democracia, eles têm esse papel, né? E no momento que o cidadão achar, e o direito é do cidadão, e o poder maior é do cidadão,
ele estando certo ou não na decisão dele, mas é dele o poder soberano, né, de escolher se ele quer manter um projeto ou se ele quer trocar esse projeto. E aos políticos cabe, quando ganham a eleição, fazer o melhor para desenvolver o município, no caso a gente está falando municipal aqui, né? E quando perdem, né, fazer oposição coerente, oposição, assim como se diz, responsável, e esperar um outro momento para trazer de novo o tema à discussão para a sociedade novamente fazer a sua análise, né? A história vai dizer, né, o que aconteceu na eleição de 2024 e como ela será vista pela nossa comunidade, né? Espero que todos nós tenhamos orgulho, né, de cada decisão que a gente toma, porque foi por causa das decisões que nesses 70 anos foram tomadas por políticos de vários partidos, inclusive partidos que nem existem mais, né? Porque lá no início eram outros partidos, eram outras referências, eram outras histórias, né? A gente chegou onde a gente chegou, e para a gente chegar onde a gente ainda quer chegar, a gente precisa respeitar isso. Então, parabéns por tu ser essa liderança aí coerente, responsável e acima de tudo, original, né? Que não tem medo de dizer o que pensa e não tem também receio de dizer o que pensa. E eu acho que assim a gente vai crescendo enquanto comunidade. Estou muito feliz de poder compartilhar esse conteúdo com a nossa audiência aqui e também dos teus elogios aqui ao nosso trabalho, porque é a partir disso que a gente fica mais motivado ainda para fazer cada vez mais as coisas terem, né, um olhar. Ontem era o Lula que estava preso, né, e que os petistas estavam dizendo que era inocente, né? Amanhã ou depois é o Bolsonaro que vai estar preso. E o povo que apoiou o Bolsonaro vai continuar dizendo que ele é inocente. Então, quem acredita num projeto, quem acredita num modelo de governo, de gestão, está no seu lugar de fala e está tudo certo, né? O que a gente precisa entender é que, independente desses movimentos, né, a gente precisa olhar para frente, a gente precisa crescer. Eu acho que esse é o papel do meio de comunicação, né? Trazer luz nessa escuridão de polarização e tudo mais, para que a gente tenha um futuro cada vez melhor, Andrei. É isso, Cristiano. Ótima entrevista com o Alberi e a gente agradece. Hoje ao 12h30 vamos ter mais uma participação muito bacana aqui de uma pessoa que fez aí um trabalho por 10 anos no jornal, o Gilney Gramin, que nunca deu uma entrevista, né, para falar sobre esse assunto numa rádio, então vai ser mais. Todo respeito mesmo. 10 anos trabalhou com o seu Justino, né? Ganhou um apelido do seu Justino, ele vai contar essa história. Ele trabalhou de 95 até 2005, 2006 ali, quando ele sai, daí entra o Marcelo Scapini no lugar dele, o Marcelo fica até 2013, aí o Marcelo vai para Vence Tudo. Mas é fantástico, assim, o Gilney tem uma lembrança da figura do Justino, do patrão Justino, né? Quando o Justino estava ainda produzindo, estava performando, como a gente diz, né? No meio da administração, estava lá, recebia as pautas e desenrolava elas para colocar no jornal. Então estou bem feliz com essa semana, que está sendo corrida, mas que vai ser uma semana histórica aqui para o município e para o jornal. Aguardamos o Alberi sexta-feira lá na comemoração dos 50 anos do jornal. Obrigado, Alberi, pela tua presença aqui. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo no